Aleluia. Autoridade eclesiástica. Após dedicar um parágrafo inteiro à temática graça, Paulo reafirmou a necessidade de Tito dedicar-se ao ensino, exaltando a postura que seu filho na fé deveria adotar diante da oposição que fatalmente enfrentaria. Amém? Ao exercício da autoridade. Tito foi desafiado a fazer bom uso da autoridade que estava investido. Ele não deveria se intimidar diante da petulância dos falsos mestres e nem sentir-se desqualificado perante os membros das igrejas cretenses, e sim ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade. De fato, o líder de um rebanho não pode permanecer passivo enquanto falsos mestres desviam o povo da palavra de Deus. Ele precisa exercer sua autoridade espiritual, apresentando a verdade e combatendo o erro sem se preocupar em ferir os ouvidos delicados e sensíveis de seus ouvintes. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a irmã Gil de Jesus. Saudade, cantora, né? Cantora Gil de Jesus. Que Deus abençoe, minha querida. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão no Face, no Instagram. Amém? Que bênção maravilhosa que Deus está nos proporcionando para nós nesta manhã deste domingo, né? Que Deus abençoe. Então, conforme aqui a palavra do Senhor, irmãos, autoridade da liderança de um líder. Esse tanto líder, vamos colocar aqui na parte singular como parte espiritual, ele tem que exercer a sua autoridade, né? Para que ele não venha perder a rédea, conforme as pessoas antigas falam, a rédea, né? Então, ele tem que usar a autoridade no momento certo e usar aquela autoridade com amor, né, irmãos? Com amor, no momento de chamar atenção, tem que chamar atenção, né? Ou particularmente, né? Porque a Bíblia também dá um exemplo para nós chamar perante a igreja, para que venha ter temor à igreja, né? Aí isso aí não vem a casa agora, mas ele tem que adquirir a sua autoridade, aquilo que Deus deu. Porque acaba na hora, se ele não usar essa autoridade que Deus concedeu a ele, acaba na hora ele perdendo a rédea, e ele mesmo, com as suas próprias mãos, né, ele vai perder a sua credibilidade perante o povo. Porque se o ser humano, quando ele perde a credibilidade, sempre comento com alguns pastores, amigos da gente, obreiros que hoje é presidente de ministério, é melhor ele furar um buraco e se enterrar vivo lá dentro, porque aí já foi, né? Para você adquirir é com tanta dificuldade, mas para você perder é daqui para ali, né? É que nem o dom espiritual, para Deus conceder para você, também é da mesma maneira, né? Você está ali buscando, orando, jejuando, consagrando e outras coisas mais, e acaba na hora, né? Por falta de vigilância, né? Você acaba na hora não tendo mais aquela graça de Deus referente aos dons que Deus colocou. Porque o dom, quando Deus dá, ele deu, ele não vai tomar. O que acontece é o quê? Através do seu próprio atos pecaminosos, né? Algo que tem feito que não são do agrado do Senhor, e aí o Espírito Santo de Deus é que vai entristecendo sobre as suas atitudes, né? E você mesmo acaba enterrando com a própria mão. Não é que Deus tirou, Deus tirou o dom. Deus não tira o dom de ninguém. É a pessoa que enterra com as próprias mãos. Então, a autoridade também é igualzinho. Você não pode perder essa autoridade. Se Deus colocou você como cabeça, você é a cabeça, né? A decisão é sua. Sempre eu costumo dizer, porque quem vai apresentar a Deus a cada alma é o pastor da igreja. Quem vai apresentar a igreja perante a lei singular é o pastor.
Quando chega uma autoridade que seja policial, ou federal, ou algum detetive, algum governante, ou municipal, estadual, federal, ele vai procurar quem? O pastor da igreja. Né? Houve coisa errada, quem vai justificar, quem vai responder perante a lei, vai ser o pastor da igreja, não importa quem seja, se é diácono, mas ele está como pastor, foi empossado como responsável por aquele rebanho, é ele que vai prestar conta. Toda surra, que nem diz o baiano, né? Toda surra vai cair em cima do lombo dele. Né? Daí ele vai falar, não fui eu. Ah, eu não vi. Tem esse negócio perante as autoridades, você é o responsável. E no mundo espiritual nada é diferente. Né, irmãos? Se Deus determinou algo para você fazer, se você não fazer, né, Deus vai cobrar de quem? Do pastor da igreja, daquele que Deus concedeu, né? E assim por diante. Então, o exercício da autoridade que Deus concedeu para você, amém? Você não pode jamais perder a rédea, perder aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Que Deus abençoe a diaconisa Maélia Fernandes, né? Presbítero irmão Antônio, a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Com certeza, né, pastor? E uma coisa interessante de se notar, eu vou até abrir a Bíblia aqui, em Tito. Estou com a Bíblia aberta. Tito, a gente está aqui no capítulo 2, versículo 15, né, que é o último versículo do capítulo 2. E a gente começa o capítulo 3 aqui, logo no versículo 1, 2 e no 3a, né? Então, olha só que interessante, irmãos. As instruções de Paulo a Tito, no capítulo 2, ele começa com uma instrução, dizendo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele começa o capítulo 2, instruindo Tito para falar a sã doutrina. E termina o capítulo, olha só, com a mesma instrução, dizendo, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Olha só que coisa interessante. Irmãos, não basta apenas ensinar. É preciso também, pastor, encorajar. Olha que coisa interessante. Por quê? A palavra de Deus, ela precisa atingir as 3 áreas da nossa alma. As 3 áreas, 3 partes, que é o intelecto, a vontade e as emoções. Ela precisa. E isso só é possível se o ensinamento bíblico for um ensinamento ininteligível. As pessoas precisam entender o que o professor ou que o pregador está falando e receber esta palavra e aplicar na vida. Olha só que coisa interessante. Ele termina o capítulo, o versículo 15, dando a mesma instrução. Ele começa o capítulo 2 falando, fala o que convém a sã doutrina. E termina dizendo, fala disso, repreende com toda autoridade. A autoridade aqui não é você gritar. Você chegar lá no púlpito lá da igreja e começar a gritar, começar a fazer show. Não, a autoridade na Bíblia é entender daquilo que você está falando. É ter conhecimento profundo sobre determinados assuntos. Isto é autoridade. E Paulo deu essa instrução para Tito dizendo, olha, fala com toda autoridade. Com toda autoridade. Abra ali os pergaminhos e fala perante toda a multidão. E ninguém te despreze, ninguém te despreze. Olha só, por que Paulo falou isso aqui, ninguém despreze? Porque Tito era jovem. Tito era jovem, ele era novo. Olha a responsabilidade dele. Ele era um jovem. E ali na igreja, na ilha de Creta, existiam várias igrejas ali. Várias igrejas. E pessoas de todas as idades. Você viu que no capítulo 2, logo no começo, a gente tratou de determinado grupo. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, mulheres mais novas. Então tinha todo tipo de idade, de pessoas e de idade diferente na igreja da ilha de Creta. Então a instrução de Paulo foi assim para Tito. Falou assim, ninguém te despreze. Ninguém faça caso de ti. Paulo estava dizendo para Tito, não, para ele não nutrir em seu coração um complexo, pastor, de inferioridade. Por quê? Porque ele estava ali como representante, não somente de Paulo, mas representante de Cristo também. Então, todos nós,
quando abrimos a Bíblia, ministro, líder, todos nós, quando nós abrimos a palavra, a Bíblia, para dar um estudo ou para pregar, nós somos dotados de uma capacidade espiritual. Nós somos líderes. Então, todo cristão ungido, todo cristão verdadeiro, que não só vive de palavras, mas que tem uma vida no altar, a partir do momento que ele abre a palavra de Deus, ele é uma autoridade. E Deus fala através da vida dele. Porque ele é ungido, ele é separado. Não está dizendo, irmãos, que nós somos dono das pessoas. Nós não somos, nós somos embaixadores. Embaixador é um representante. Olha lá, aqui, para vocês terem uma ideia. No Brasil aqui tem a embaixada americana. Então a embaixada americana, ele está representando o país dele. Em solo brasileiro. Nós estamos representando o reino de Deus no mundo. No mundo. Ah, mas as pessoas falam assim, eu sou um cidadão do céu. Claro que é, mas você também é um cidadão do mundo. O cristão ele tem dupla cidadania. Porque ele tem que obedecer às leis de Deus e também tem que obedecer às autoridades constituídas por Deus. Olha só, a igreja de Creta ali, Paulo ele instruiu Tito para tocar em todas as áreas, porque somente assim a igreja poderia, pastor, ter um crescimento saudável. E esse princípio de autoridade aqui começa com uma instrução de que ele tem que repreender o povo, repreender e exortar. Repreender, eu até anotei aqui, repreender significa admoestar energicamente. E exortar significa animar por meio de palavras. Então ele tinha que repreender o povo nicolária, exortar o povo nicolária, exortar o povo a viver uma vida de piedade, uma vida de mansidão, uma vida de sujeição, não somente à autoridade eclesiástica, mas também à autoridade governamental. Ele tinha que repreender e encorajar os cretenses a ter uma vida piedosa, a viver uma vida de acordo com os ensinamentos apostólicos. E repreender também aqueles que fossem contra, que contrariassem o ensino apostólico, que seja pela palavra ou pela vida. Repreende, admoesta energicamente, não ceda. Você é meu representante, você tem autoridade, você foi instituído por Deus. Então, foi um desafio na vida de Tito. Olha só, o senhor sabe, o senhor é pastor, o senhor toma conta de um rebanho, de uma igreja, no templo maior, ali na popular. Agora, pensa Tito, jovem, eu acredito que ele não tem a experiência que o senhor tem a experiência. O senhor tem mais de quase 30 anos de pastorado. O Tito era jovem. Olha a responsabilidade. Ele não tinha essa experiência que o pastor tentou para ele, creio eu, que foi até mais difícil lidar, porque a igreja de Creta não era uma, era várias. É como se fosse um líder estadual. Um líder tomava conta de toda a igreja de Creta ali. E ele era o responsável. Como se fosse um subintendente. Como se fosse um subintendente, um presidente, pode dizer assim, nacional. Um presidente nacional. Então a responsabilidade foi muito grande sobre ele. E Paulo diz, ninguém te despreze por causa da sua juventude, porque muitas pessoas, ele estava dizendo isso, porque tinha muitos cretenses que poderiam menosprezar ele. Com certeza. Né? Nem tem hoje, né? Como tem hoje. E era para ele mostrar, provar para a igreja, nesta hora, que o crente pastor, ele é provado na hora que ele é confrontado. Aí é a hora da luz de Deus brilhar na tua vida. É a hora de você, não de você mostrar, mas é a hora das pessoas verem que você é uma pessoa marcada por Deus. Que você tem o selo do Espírito Santo na tua vida. Este é o momento, quando você é confrontado. Qual a atitude que você vai ter em relação a um problema como este? Então Tito, ele foi instruído por Paulo a encorajar o povo a viver uma vida que ele estava vivendo, uma vida de piedade. E outra coisa, o desafio dele não era só exortar os crentes ali a viver uma vida piedosa. A gente viu aqui que ele teve problema com os falsos profetas também, tanto de dentro como de fora da igreja. E agora no capítulo 3, a gente começa aqui nessa aula que a gente está vendo, ele estava exortando o povo a viver uma vida de sujeição, porque o cristão ele precisa
seguir as leis dos homens. Ele tem imposto para pagar, lei de trânsito, taxas, contas de luz, tem que ter uma vida assim correta. Somente assim o evangelho vai ser promovido de uma forma eficaz. Então, essa instrução de Tito à igreja de Creta também serve para mim, serve para você que está nos ouvindo. Andar na verdade, andar na sujeição e na obediência, não somente na autoridade eclesiástica, mas também governamental. Amém? Já o pastor lê agora a respeito a parte B, né? Porque a gente está falando sobre autoridade eclesiástica, então ele tem 2 tópicos aqui. O exercício da autoridade que o pastor leu, agora a parte B, né, pastor? O respeito à autoridade. Vou passar para o senhor aí. Glória a Deus. Abençoe todos os nossos telespectadores. Oh, glória, que benção. Que Deus abençoe a irmã Lídia Fernandes, né? Seu esposo, irmão Terço, seu casal de filho, que Deus abençoe grandemente. Aguardo vocês hoje à noite na igreja, ali no culto de missões. Amém? E o Davi. O Davi e a Mica. E a Mica, que Deus abençoe. Então aqui, Paulo reiterou a autoridade de Tito como seu representante em Creta, ao ordenar que ninguém o despreze. No original, o verbo tem o sentido de marginalizar, desconsiderar ou desdenhar. Ou seja, Tito não deveria ser tratado como mais um meio da igreja, pois a sua posição era à margem. Mas o centro do governo eclesiástico, seus ensinamentos deveriam ser obedecidos e não meramente desconsiderados. O padrão estabelecido no Novo Testamento, no que diz a respeito à relação líder-liberado, era que ninguém tinha o direito de desenhar ou de respeitar seus líderes espirituais. Mediante a submissão pacífica e voluntária, as ovelhas deveriam tomar o trabalho de sua liderança uma alegria e não um peso, a fim de que todos o rebanho fosse beneficiado. Está lá em Hebreus 13, verso 17. E isso é verdade, irmãos. Né? A pessoa tem que o que fazer com amor. Aquilo que o pastor designa a pessoa fazer, a pessoa tem que fazer com amor, não fazendo como fosse um peso. Amém? Fazer como fosse um peso na vida daquela pessoa, né? E aquilo que o cooperador Edson comentou alguns minutos atrás me fez lembrar de um obreiro, né? Até primo meu, estava me pedindo conselho há alguns anos, ele pastoreou há muito tempo, igreja pastoreia até hoje, e ele teve uma dificuldade grande, cooperador Edson, que todos os obreiros que ele tinha mais ou menos umas 9, 10 pessoas obreiro no altar, entre evangelista, presbítero, até mesmo pastor. E ninguém queria ser o vice dele. Chamava um, eu não posso, sempre colocando aquelas dificuldades, né? Pretexto, fugindo, porque eu chego tarde, papapá, e tudo bem. Daí ele falou, primo, o que eu devo fazer? Eu falei assim, ore que Deus vai dar uma direção para você. E ele orou depois de muitos tempos, e ele acabou falando para mim dessa situação que ele tinha passado, né? E ele pediu a Deus, e Deus mostrava para ele, na igreja, um irmãozinho lá, um diácono, né? Que ficava lá na porta fazendo recepção para as pessoas. Daí ele sentiu grandemente da parte de Deus. Ele falou assim, como que ninguém quer? Eu falei assim, vou colocar o meu filho, mas só que o meu filho ele não é obreiro ainda. Solteiro, né? E ia trazer uma confusão grande para dentro da igreja para aqueles que não quisessem aceitar. Né? Daí Deus falou assim, então coloca o irmãozinho que fica lá na porta, que é diácono, conversa com ele, vê se ele vai aceitar. Foi dia de feito. Ele foi, conversou com o irmãozinho aceitou. Daí ele fez uma reunião com os obreiros, com a igreja, conforme ele fazia uma vez por semana. Primeiro, foi uma decisão tomada à base da oração, né? Da oração. Daí ele pegou e falou para a igreja, a partir de hoje, na minha ausência, esse irmãozinho aqui, o diácono, tal pessoa, vai ser o meu segundo, como fosse eu aqui presente, meu representante, na minha ausência.
né? E teve irmão que ele falou assim para mim, que na hora da reunião, um olhou para o outro, piscou para o outro. Rapaz, foi um levante contra esse irmãozinho. Mas como que o pastor é doido de fazer uma coisa dessa? A pessoa não é nem presbítero, nem evangelista, né? Aqueles que usaram, olha, para cargo. Né? Para título, na verdade. Né? E daí o que aconteceu? Nas ausências do pastor, ele fez um trabalho maravilhoso, igual o pastor faz. Olha que benção. Mas teve essa perseguição contra esse irmãozinho por causa disso, esse levante por causa disso, porque os outros não aceitaram. Não aceitaram e nem queria fazer também. Isso é o mais terrível. É isso que foi dito aí. É o mais terrível ainda. Além de ser rejeitado pelas pessoas, as pessoas que rejeitaram, e a própria pessoa que rejeitaram, né, não aceitaram de fazer a obra do Senhor, de tomar conta, que estava uma necessidade, omitiram de fazer. Né? Então hoje existem pessoas dessa mesma maneira. Não quer fazer e não quer deixar que os outros façam. Né? Principalmente os mais novos que chegam no culto na igreja hoje, né? Que destaca mais do que os outros porque busca, ora, né? Ou achando que tem compromisso, comprometimento nas coisas de Deus. Aqueles mais antigos não quer nada, né? Não busca, não quer nada, não desenvolve nas coisas de Deus, e às vezes quer atrapalhar aqueles que estão desenvolvendo. Exatamente. Nesse caso desse obreiro aí que houve aí nesse ministério do meu primo aí, né? Então o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, né? Não importa aquilo que o pastor colocou, se ele colocou, a pessoa tem que respeitar. Sempre eu falo, pode ser até uma criança, né? Se Deus levantou uma criança, é uma autoridade, tem que respeitar. A palavra do Senhor é bem clara: se nós não respeitando aquele que nós estamos vendo com os olhos carnais, né? Como que nós vamos obedecer e respeitar a Deus que nós nunca viu? Pois é. Né? Então isso é seríssimo, né? Então a pessoa tem que ter esta visão, né? A pessoa tem que respeitar isso aí, não somente na parte espiritual, também. Sim. Em uma empresa. Quantas pessoas novas hoje destacam mais do que os Sim. antigos em uma empresa? Principalmente na área da informática hoje, que está mais crescendo, né? Que às vezes aquela pessoa está com 15 anos, 10 anos numa empresa, né? É destacada. Exatamente. Que nem lá no meu setor que eu trabalho lá, estou com 11 anos de empresa, né? E Deus levantou um jovem lá, sempre eu brinco com ele, abraço ele lá, eu chamo ele de meu genro, né? Além do meu neto, eu chamo ele de meu genro, né? E ele foi destacado lá na empresa, na ausência do nosso líder que toma conta. E os outros lá ficaram uma fera. Eu falei, não, meu pessoal tem que obedecer. Claro. Né? Se Deus colocou ele lá, seu líder colocou ele lá, alguém confiança nele. Tem que obedecer como fosse o nosso líder, mas muitos não querem aceitar. Né? Já começa a falar aquelas palavras que o mundo fala, né? Que nem precisamos nós relatar aqui. Né? Então a pessoa tem que ter esta visão, a pessoa tem que respeitar, não importa quem seja. Se a empresa colocasse lá um jovem aprendiz lá, não, a partir de hoje esse jovem aprendiz é o chefe de vocês, tem que aceitar. Mas como que a palavra de Deus é atual, né? O Paulo aqui, ele é bem enfático. Bem enfático. Ele diz, ninguém te despreze. Por quê, pastor? Porque, olha, se você for ver a história de Tito, ele era um jovem, provavelmente solteiro. Com certeza. Certeza, provavelmente solteiro. Acredita que ele tinha entre 20 e 23 anos, mais ou menos. E assumindo uma responsabilidade como esta. Você acha que não teve levante na igreja de Creta? Com certeza. Por isso que Paulo falou assim, ninguém te despreze, devido à juventude dele. Por quê? A partir do momento que eu disse aqui, que você abre a palavra de Deus, você foi chamado por Deus, você está abrindo a palavra de Deus, você é autoridade. Você tem o selo do Espírito na tua vida. Está nas suas mãos que é Sim, independente da idade, você tem que pregar a palavra. Quando você fala da palavra de Deus, faz toda a diferença. Porque Deus tem seus meios de trabalhar, Deus usa, Deus não olha para a idade, Deus não olha para a aparência. Agora, a gente vê uma coisa acontecer, como o Senhor falou. Quando as pessoas que têm potencial se omite a uma responsabilidade eclesiástica, Deus levanta outro. Olha o que aconteceu lá em Juízes. Quando os homens ali se omitiram, Deus levantou Débora. Uma mulher, né? Uma mulher.
Uma mulher, uma profetisa. Né? Ela não era pastora, profetisa. Deus levantou ela para quê? Para encorajar Baraque. Porque os homens estavam nem aí, aquele comprometimento com Deus, que foi o que o senhor falou aqui, e Deus levantou ela, porque Deus trabalha. Deus levanta pessoas independentemente da idade. O próprio Davi, o próprio rei Davi, em Israel existia vários guerreiros. Deus foi lá, pegou um simples pastor, era jovem. No meio do campo. Olha só, para o pai dele, ele era um carregador de marmita. Porque Levava comida com os irmãos que estavam no exército do rei Saul. Mas quando ele chegou lá, foi o que o senhor falou. Ele teve uma atitude diferente. Ele olhou pelos olhos da fé. E Deus, ele sabia o Deus que. Por isso que é importante, irmãos. Você tem um Deus que é por você. Você nunca pode esquecer isso. Você tem um Deus que pode tudo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Uma coisa, pastor, que eu sempre lembro é que quando Davi ele chega para guerrear contra o gigante, você viu que ele tentou colocar armadura, a armadura não coube nele. Ele era pequeno, provavelmente ele era magrinho. Era jovem, criança. Só que aquilo que eu disse aqui, o melhor momento para você provar, para você demonstrar que você é um escolhido e que você é um homem marcado por Deus é na hora de um confronto. É na hora de um confronto. A atitude que você vai ter em relação ao confronto. Na época de Davi era necessário ter aquele tipo de atitude. Na nossa época não. Na nossa época nós vencemos o mal com o bem. Na nossa época, aqui nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós temos que se sujeitar às olha que coisa forte. Então, quando os que têm condições de exercer uma autoridade se omite, Deus levanta outro. Foi assim com Tito, foi assim com Davi, foi assim com Débora. Ela encorajou Baraque, e Baraque falou assim, eu vou se você for também. Aí juntaram os dois lá, reuniram um exército e venceram o exército lá de Jabim, de Cícera, né? Um exército inimigo do povo de Israel. E Deus deu vitória através da vida dele. Então, a gente tem que entender o seguinte, ninguém é insubstituível. Ninguém. Você pode ter certeza. Quando você se achar insubstituível, Deus te substituirá. Porque Deus tem suas formas de trabalhar. Aquilo que eu falo, pastor, Deus não precisa de ninguém. Então, se você está servindo a Deus, olhe isso como um privilégio. Você tem um privilégio de estar fazendo a vontade de Deus. Nós temos um privilégio grandioso. Então, essa sujeição, tanto à autoridade eclesiástica, à autoridade governamental, é agradável a Deus. É agradável a Deus. Deus se agrada dessas coisas, porque é um princípio de obediência. Né? Eu estava lendo, pastor, o princípio de autoridade, o princípio, na verdade, do dever, pastor, é a doutrina. Porque a pessoa precisa aprender para ter disciplina. Ela precisa receber um conhecimento. Ela precisa receber uma instrução para ter uma disciplina, para ter uma certa obediência. Então, eu estava lendo aqui um livro não, falando sobre Tito e Filemão também, do Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, a doutrina bíblica, a palavra de Deus, a doutrina, ela inspira o dever. Ela inspira o dever. O dever adorna a doutrina. Doutrina e dever estão casados. E que nada os separe. Então, a partir do momento que eu recebo a palavra de Deus na minha vida, eu sou doutrinado biblicamente, eu sou obrigado, pastor, a obedecer. Eu sou instruído a obedecer e a se sujeitar às autoridades. Foi essa instrução que Paulo deu para Tito passar para a igreja em Creta. Exorta eles, repreende eles, encoraja eles
que sujeitem-se a todas as autoridades, porque isso é agradável a Deus. E esse é o princípio da palavra, este é o princípio da obediência e da instrução. A partir do momento que nós somos instruídos, a instrução vai me levar para o caminho que? Da obediência. Foi a aula passada que a gente teve graça educadora. Teve graça salvadora, graça educadora e graça redentora. Então, a graça não somente nos salva, ela nos redime e nos educa. Então, o cristão ele tem que ser educado segundo os padrões bíblicos e não segundo os padrões mundanos. E a instrução é muito clara. A graça, ela me leva para um caminho de educação. Eu vou começar a viver uma vida de piedade, uma vida de santidade, de consagração, uma vida segundo os padrões bíblicos. É alto, o padrão é alto. É difícil? Claro que é. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Mas o Espírito Santo nos capacita a você viver uma vida de santidade, uma vida de consagração e de obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu vou dando continuidade de passar o pastor aqui, porque o homem aqui não tem limite não, hein? Fala mais que o homem da cobra, hein, pastor? Acho que o pastor Jacques estava, não sei se o pastor Jacques tinha entrado aí, não sei se estava ao vivo. Se ele deu um bom dia. Um abraço, pastor Jackson. Amém. E já nós aparecemos aí para comer aquele caldo lá, né? Pastor Jacques prometeu lá. Prometeu e nós vamos estar aí. Não teve a mulher, né? Agora, pastor, autoridade governamental. Me fez lembrar referente àquilo que Deus realiza na vida do homem. Quando eu falo no homem, eu falo na mulher, não fala muito no homem. Não, a Bíblia, quando fala homens, está se referindo a todas as crianças. Porque foi criado primeiro, né? Exatamente. E algo lindo que Deus faz na vida do ser humano. Estivemos ontem numa visita, na parte da manhã, e aí a vizinha ouviu que nós estávamos orando, porque eu não consigo orar baixo, né? Vocês podem orar na minha casa, tudo isso aqui, oramos, não é evangélica. E lá Deus passou para a serva dele uma revelação profunda. Essa senhora deve estar mais ou menos entre 77 até uns máximos 79 anos, por aí, 78, 79 anos. E Deus revelou algo tremendo, que a senhora chegou a chorar, e a filha dela, que sabia, depois de ter reconhecida como ser humano, depois de adulto, que a filha dela ficou ciente, daí Deus começou a desvendar os mantos, os mistérios. Os mistérios, revelou algo dela quando ela tinha 6 anos de idade. Ocultos. Olha, imagina só, 78 anos a 6 anos de idade, são 72 anos atrás. Nossa, muita coisa, hein? E a irmã chegou a chorar, que a vida dela, que Deus estava mudando a partir de ontem, meio-dia para cá. Ela lembrou. Lembrou, falou, isso mesmo. Depois, quando a missionária passou tudo, daí a filha dela falou, isso mesmo, missionária. Tudo que a senhora falou aí é verdade. Tudo, a minha mãe já passou por isso, problemas, isso e aquilo, e tudo isso que a senhora falou é verdade. Que ela tinha sido oferecido, né? Fizeram oferecimento a ela com 6 anos de idade, para uma entidade. E as coisas não estavam dando certo. E aí eu fico imaginando como que Deus é tão bom com o ser humano, né? Usar o ser humano assim, no sobrenatural. Isso é algo sobrenatural, que só vai... A autoridade que Deus deu, né? A convicção, você aquilo que... está disposto, né? Disposto, e coloca... Não se omite, que não se coloca no lugar... de privilégio para Deus te usar. Te usar, olha, isso é verdade. Privilégio. Daí eu fico imaginando assim, mesmo assim, muitos não dão valor, né? A chamada que Deus tem na minha vida, na sua vida, você que está me ouvindo aí, não importa o seu cargo eclesiástico, onde você serve a Deus, o importante é que Deus sabe de você. Você tem talentos, e grande, não é pouco não. O que era para levar essas boas novas hoje na face da terra, não era nem eu, nem você, nenhum ser humano. Eram os anjos que queria pregoar hoje na face desta terra. O Senhor ocultou a eles e deu para mim, para você, esse privilégio de nós sermos, amém, os mensageiros das boas novas. Né, irmãos? Que privilégio é esse maravilhoso, irmão? Nada substitui
cargo eclesiástico nas autoridades governamentais não substitui aquilo que você é. Você é embaixador de Cristo, você é um servo, uma serva de Deus que leva a palavra de Deus para aqueles que... É um representante, né? Exclusivamente de Deus. Olha só, você chegar aqui, não, eu sou representante de Deus. Qual Deus? O Deus Altíssimo, porque tem muito Deus aí. O Criador do céu e da terra. Não vai em outros deuses. É falso, não. É ídolo, né? É ídolo, não. Amém, o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas. Né, irmãos? Então, aquilo que o cooperador estava comentando aqui, o Senhor me fez lembrar, né, irmãos? Que coisa linda nós sermos escolhidos por Deus. Privilégio, né? Um privilégio grande. Ser usado por Deus. Ser usado por Deus. Olha que coisa... Deus olhar entre 8 bilhões de seres humanos na Terra. Escolher você. Vou te dar esse privilégio. Vou marcar a tua vida. Vou selar você. Eita Deus. Agora você envolve, tá? 9:30, né, Jesus? Tremendo isso, né? Até o 2º capítulo, Paulo havia se ocupado com a ordem interna da igreja em Creta e com deveres dos seus membros. No presente capítulo, ele pontuou sobre o relacionamento dos cristãos com o poder civil e o seu meio ambiente pagão em geral. Sua preocupação era com o bom nome da igreja perante o mundo. A parte A, sujeição às autoridades. Os cristãos devem se submeter aos governantes e às autoridades civis, uma vez que aqueles que se rebelam estão se colocando contra o Deus que instituiu. Os que assim procedem trazem condenação sobre si. Romanos 13:2. Por esta razão, qualquer pessoa investida de autoridade deve ser obedecida, não por causa dos homens, mas do Senhor, em tudo que é correto e justo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 13. E isso é aquilo que sempre nós comentamos. Nós somos sujeitos às autoridades. Foi Deus que constituiu os governadores, o presidente da República, né, os prefeitos, a Câmara Federal, Estadual, Municipal, o Senado Federal. São as nossas autoridades. E nós devemos obedecer a elas. Né? Glória a Deus, entre aspas. Depois vamos chegar nesse ponto aí. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não, aquela pessoa ganhou porque eu votei. Com certeza, você votou. Né? Mas tudo preparado por quê? Por Deus. Exatamente. Tudo por Deus. É Deus que escolhe. Não somos nós. Né, irmãos? É Deus que escolhe. E nós devemos obedecer a autoridade. Como que nós não vamos obedecer a autoridade querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira? Como que as pessoas vão dar crédito em nós? Que existe hoje, o Espírito Santo me faz lembrar aqui, às vezes até eu sorrio com isso, que existem os missionários que vêm de outros países, não de outro país, vamos colocar dentro da nossa nação brasileira, de outros estados, né? De outras cidades, né? Quem é o seu pastor? Não, é eu mesmo, não tem pastor, não tem carteirinha, não tem nada, então já está fora da Bíblia. Eu falei, corre fora. Que esse aí, né, irmãos, é lobo, não é? Fica perambulando por aí. Fica perambulando. Eu falei, eu mesmo sou meu pastor. Não existe isso. Só se for o pastor presidente de uma igreja, de um ministério. Tudo bem, mas ele tem que ter a sua credencial, ele tem que ter a sua carteirinha. Né, irmãos? Porque nós devemos obedecer à lei do homem. Né? Às vezes, quantos ministérios estão por aí, irmãos, como o ministério pirata? Será se isso é agrado de Deus? Se abaixar uma autoridade e falar, eu quero os documentos da igreja. Ah, eu não tenho, não está registrada. Estou como pirataria. Então você não pode falar nada dos outros. Tudo igual aí, que vai fazer o quê? Está escandalizando as coisas de Deus. Tem que legalizar tudo. Tem que legalizar. Né? Quer levar o evangelho, né, da maneira que ele é, na luz da Bíblia, nós devemos, né, obedecer às autoridades aqui da terra. Tem que ter registro. É que nem você. Se você está uma determinada idade, não tem identidade, não tem CPF, né, você não existe perante as autoridades, né? Porque você tem a certidão de nascimento. Né? Olha só, assim que eu importar, eu fui no posto de Santa Mônica uma vez, porque dificilmente eu ficar doente. Aí faz muito tempo que eu não fui no posto. Um dia eu fui no posto lá, mas vai ser os documentos. Aí eu peguei e entreguei lá. Eu falei, prontuário, pedi prontuário. Eu falei, não sei. Aí eu peguei minha identidade, tinha um número lá do prontuário, né?
Ela olhou e falou assim, você é da fazenda? Eu falei, não, por quê? Você não consta aqui. Você não precisa... Olha só, pra você ver, isso aí eu que não fico, não faz muitos anos que eu não posto. O dia que eu fui lá, me perguntou, você tá fazendo? Eu falei, não, por quê? Porque você não consta aqui. Você nunca veio aqui. Você veio, eu moro do lado. Você vê isso, se morando do lado já, você é ausente, você nunca foi, então você já, meu registro não constava ali no UPA. Então você, mas você é daqui? Olha só para você ver, né? Imagine só uma pessoa que não tem documento, uma pessoa que não se sujeita às autoridades. Então, uma pessoa que não existe. Não sujeito, não sujeito para Deus. Para ela. A gente não vive, a gente foi chamado para morrer para nós. Para viver para Deus. A gente precisa existir. Existir para Deus e resplandecer para o mundo. Porque ali nesse cadastro do SUS aí, está a sua vida toda. Tá? Aonde você passar, em qualquer UPA, qualquer minha capivara lá não existia. Falou, não tem nada. Você nada. Menina abençoada, nunca ficou doente. Aí começou a me olhar torto, assim, pessoa que era da fazenda. Eu falei, não, mora aqui, ó. Nascido e criado aqui. Eu nasci aqui. Então, amados irmãos, nós temos que ser sujeitos às autoridades. Porque é Deus que constituiu. Exatamente. Né? Se nós obedecemos a ela, jamais nós vamos pagar algo, né, perante as autoridades. Né, irmãos? Por que existe a cadeia? A cadeia são o quê? Correção da autoridade humana. Né, irmãos? Por infringir a autoridade. Por infringir a autoridade, não obedecer. O princípio da autoridade. O princípio da autoridade. Né? E isso é sério, amados irmãos. Né? Se você nunca foi preso, nunca visitou uma cadeia, ficou preso, ou às vezes né, não vê o sol nascer quadrado, é graça de Deus. Né? Que quer dizer o quê? Continue nessa graça. Que você é obediente a Deus. Porque aquele, irmãos, é inverso. Aquele que é obediente a Deus nunca vai ser desobediente às autoridades. Exatamente. Porque, na verdade, pastor, nosso relacionamento, o relacionamento cristão, ele envolve relacionamento com Deus, na verdade, com Deus, com a nossa família e com o mundo. São as três áreas. Então, a gente tem que ter esse relacionamento bom com todo mundo. Né? Porque você quer ter um relacionamento bom com o seu próximo, então você tem que ter um relacionamento bom com Deus. Começa primeiro com Deus, né? Quer ter um relacionamento bom com as autoridades? Amém? Começa com um relacionamento bom com Deus. Porque o relacionamento bom seu com Deus vai refletir nas outras áreas. Essa faz a diferença. Agora, o cara que não obedece a Deus não vai obedecer às autoridades. Jamais. Não vai obedecer, não vai. Jamais. Amém. E aqui nós vamos falar aqui sobre a boa cidadania. Né? Você vai querer falar? Que aqui, ó, não vou. Deixa eu... Então, fala. Vou continuando aqui. Que Deus abençoe o bispo Antônio Carlos, né? Bispo Toninho, da Casa de Oração Manaim. Um abraço, meu querido pastora Ramona, a mamãe do bispo também, que está nos acompanhando, a todos os amados irmãos aí. E no capítulo 3, para vocês entenderem, no capítulo 3, a gente leu aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Tito, ele trata das coisas internas da igreja. E no capítulo 3, ele fala sobre as coisas externas, sobre o relacionamento que o cristão tem que ter com o civil, porque, de forma geral, pastor, é um ambiente pagão. É um ambiente pagão. Então, como que a gente se comporta lá? Sem se deixar ser influenciado. Aí eu quero trazer, eu quero produzir um impacto positivo no mundo. Então, você tem que andar na palavra de Deus. Você tem que ser um cristão obediente. Você tem que ser um cristão que se sujeita às autoridades eclesiásticas. Senão você não vai se sujeitar à autoridade governamental. Aí eu quero causar um impacto positivo. O evangelho vai causar esse impacto positivo na tua vida se você for obediente. Se você entender o princípio de autoridade, o princípio de submissão. Aí você pode ter certeza que o mundo vai ver você com os olhos diferentes. Porque não é você falar, é você viver. A palavra, não somente pela palavra, mas também pela vida. Eu queria também aqui frisar aqui, que eu deixei também até anotado, como o senhor falou, Romanos 13:1, fala sobre as autoridades constituídas por Deus. Todas as autoridades. Por que este assunto sobre sujeição às autoridades
foi abordado ali na ilha de Creta? Olha só, Paulo não precisava falar isso aqui. Mas por que Paulo falou? Porque os cretenses, os crentes de Creta, eram insubordinados. Eles não gostavam de obedecer. Eles não gostavam de obedecer. Para eles, eles gostavam só de obedecer a Deus, mas quando se tratava das coisas do mundo, eles não queriam obedecer. Eles se revoltavam, porque a ilha de Creta era a colônia de Roma. E Roma tinha suas leis. E eles, geralmente, os crentes ali da ilha de Creta, estavam envolvidos em insurreição, que significa rebeldia, insubordinação. Estavam envolvidos em guerras destruidoras e assassinatos. Eles eram insubordinados. Paulo trata isso no capítulo 1. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 trata dos assuntos internos da igreja, sobre relacionamento. E no capítulo 3 agora, sobre o assunto externo, sobre relacionamento com o governo civil. Então, eles eram insubordinados, eles não gostavam de obedecer, eles casca dura. Então, esse assunto foi abordado por isso. É aquilo que eu disse para o Senhor. A gente somos cidadão do céu, sim, mas também somos cidadão do mundo. A gente tem que obedecer a Deus e também obedecer às leis. Senão, se eu infrinjo a lei, eu estou infringindo o próprio Deus, porque as leis foram constituídas por Deus. Só que assim, irmãos, outra coisa que a gente precisa entender, eu tenho que obedecer ao governo em tudo. Não, tem limite. Agora que entra a parte. Tem limite. Quando o governo é absolutista, é autoritário e promovedor do mal, você não somente tem o direito, mas o dever de não obedecer. Quando o governo ele infringe a palavra de Deus, porque o governo não é dono, o Estado ele não é dono da mente do homem, o Estado não é dono da tua vida. A partir do momento que ele vai contra os princípios bíblicos, você não só tem o direito, mas o dever de Deus obedecer. Mas me prova. Vamos embora? Atos 5:29. Vamos abrir a palavra aí. Vamos abrir. Glória a Deus. Aí entra aquela passagem de Atos 5:29. Você que tem uma Bíblia em casa aí, vamos rapidinho aqui. Atos 5:29. Se você não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Aí, ó, Atos 5:29, Pedro dizendo, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, essa parte, pastor, ela não só se aplica ao governo secular, mas também espiritual. A partir do momento que você vê um líder seu, espiritual, totalmente fora da palavra de Deus, você não tem que obedecer. Porque ele não tem... Se ele está fora da palavra de Deus, ele não tem comprometimento com o Evangelho. Não tem comprometimento. Por isso que aquilo que eu disse aqui, a doutrina bíblica, verdadeira, o Evangelho, ela inspira o dever. Ela inspira a prática. Ela inspira a obediência. Ela inspira o privilégio de ser usado. O dever, a doutrina. Aí, o dever, a prática, ela adorna a doutrina. Eu estou praticando porque eu fui bem instruído. E esses dois estão casados. Então, um líder que pratica mesmo o Evangelho é porque ele foi bem doutrinado. Ele conheceu, ele entendeu o princípio espiritual e ele entendeu o poder do Evangelho. Foi doutrinado da maneira correta. Agora, se ele é contra o Evangelho, se ele prega uma teologia, um outro Evangelho, Paulo diz que seja um anjo. Que seja o que? Anátema. Amaldiçoado. Então, quando o líder te der uma instrução, você vai para a palavra de Deus. Está na Bíblia. Se não está na Bíblia, você não tem o dever de obedecer, porque a Bíblia é a autoridade de Deus na terra. Então, não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja tem que ensinar. Então, a partir do momento que uma liderança governamental de todas as áreas, pastor, todas as áreas, tanto secular, como conjugal, familiar, na área profissional do trabalho também, tudo. Você vê, esse princípio é para todos. É para todos. Você não tem que obedecer quando infringe os seus direitos, quando infringe, na verdade, o princípio espiritual. Então você não tem que obedecer.
Aí ele diz aqui, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou deixar o senhor ler aí agora, nós estamos quase encerrando, né, pastor? Já são 15 mais 10. A boa cidadania. A boa cidadania. Passa para o senhor aí. Glória a Deus. Quando o texto afirma que o crente deve estar sempre pronto a fazer tudo que é bom, faz referente à atividade de qualquer tipo que acompanha a boa cidadania. Pois embora sua verdadeira pátria esteja nos céus, ele não está isento de ser um cidadão exemplar do governo humano sobre o qual vive. A regeneração em Cristo exige que antigos hábitos pecaminosos sejam inteiramente descontinuados, de modo que a mesma graça que tem se mostrado eficaz na transformação moral possa ser recomendada ao mundo exterior. Boa convivência. Paulo traduz a boa cidadania na habilidade do cristão relacionar-se com os de fora e com o propósito de prepará-los para viveres vidas maduras na sociedade. O apóstolo destaca 5 chaves para a boa convivência com os incrédulos. Primeiro, não falar mal. E às vezes nós falamos, né? Ó, Deus pegando na nossa orelha também. Que Deus abençoe a missionária Vera Barione. O crente não deve ser caluniador e inaceitável que ele tenha 2 formas de comportamento, uma para a igreja e outra para o mundo. Mesmo reprovando todas as espécies de impiedade, seu desafio é não difamar absolutamente ninguém. Existem pessoas que têm prazer em maldizer seu semelhante, elas cometem uma espécie de assassinato moral, ou a usarem a espada da língua para ferirem e destruírem a reputação dos outros. Não percebe como é inoerente bem dizer o Senhor, e com a mesma língua amaldiçoa os homens, feito à imagem de Deus, Tiago 3, 9 e 10. Buscar a paz, depois nós estaremos concluindo isso aqui, irmãos. Ela também não deve ceder à tentação de ridicularizar os pagãos em seus hábitos, costumes. Não deve criar confusão ou provocar contendas, envolvendo-se em discussões com potencial e ofender as pessoas e destruir relacionamento. Quando depender dele, precisa ter paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Isso aí nós temos visto no ano que passou, né, irmãos? Sobre a igreja do Senhor. Isso é forte, irmãos. Exatamente. Né? E daí, como que será o nosso testemunho para as pessoas lá fora? Às vezes a pessoa não fala assim na nossa frente por falta de respeito, né? Verdade. Respeito que a pessoa tem. Eu estava lembrando aqui, pastor, sem que te cortar aí, Pode falar. mas a gente, assim, não pode ser passível às autoridades governamentais em tudo. E nem, o senhor falou aqui, a boa convivência. Para mim ter boa convivência com as autoridades, eu tenho que ter uma boa convivência com Deus. Eu preciso entender o princípio de disciplina e de obediência, de humildade e sujeição. Olha, a preocupação de Paulo foi tão grande que por que Paulo ele instruiu Tito a passar para a igreja em Creta que se sujeitasse às autoridades? Para que não acontecesse na ilha de Creta o que aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro. Aquela invasão do Capitólio lá. E eu vou dizer um negócio para você, coisa feia. Feia, horrível, horrível. E a maioria, se não me fala, eu não estou falando por mim. Eu estou falando que eu vi e ouvi na televisão. A maioria, supostamente, evangélicos, que não entenderam o princípio de sujeição. Irmãos, não é errado você se opor. Não é errado, mas não daquela forma. Aquilo Pacífico, ali, né? aquele comportamento ali foi o comportamento dos crentes, né? De Creta. Porque eles eram assassinos,
Eles praticavam insurreição, que é rebelião, olha só. E estavam sempre envolvidos em protestos, em guerras destruidoras. E Paulo tinha essa preocupação. Por que Paulo tinha essa preocupação? Porque se eles agissem de acordo com o Evangelho, somente assim o Evangelho ia ser promovido de forma eficaz. Com todo esse acontecimento que teve no Brasil, quem que saiu perdendo? Foi a igreja. Ficou manchada. Ah, mas aqui lá não representa. Tudo bem, não representa a igreja. Ninguém no Brasil tem voz para representar a igreja. Ah, eu represento a igreja. Não. A igreja é representada pelo Espírito Santo, é representada por Jesus. Mas aqueles comportamentos lá não são comportamento de cristão que foram verdadeiro, que foram doutrinados segundo o Evangelho. Destruíram tudo, acabaram com tudo. Você acha que aquele ato ali, Deus sentado no trono lá, tá batendo palma? Tá gostando, tá aprovando? Não. A gente precisa entender o seguinte, eu vou dizer aqui, mesmo que vocês não concordem com o governo, eu também não concordo. Não somente com esse, como do anterior também. Que eu sou um homem do Evangelho, eu não sou um homem da política. Já começa por aí. Por quê? Não existe um governo perfeito, pastor, humanamente falando. Um acerta num ponto, outro acerta no outro. Outro erra num, outro erra no outro. Mas o principal que nós temos que entender, irmãos, eu vou falar uma fala aqui até do João Calvino. Se esse governo está lá, vai se saber, porque Deus, quando quer punir uma nação, ele dá governante ímpio. Deus controla. Todas as coisas. Ele está no trono. Ele está no trono. Tudo está sujeito a ele. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aí, eu tenho todo o poder. Não, eu tenho todo o poder. Toda a autoridade foi me dada. Ele abate reino, ele levanta reino. Ele levanta Faraó, abate Faraó. Ele levanta Nabucodonosor. Ele levanta juízo do norte. Ele abate juízo do norte. Ele levanta a Síria. Levanta os midianitas. 40 anos vocês vão se sujeitar aos midianitas. Deus levanta e Deus abate. Claro que isso não isenta a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. Como cidadão do mundo, nós temos direito a votos. Nós temos direito de questionamento, nós temos direito também de protesto, pastor. Temos pacífico. Por quê, irmãos? Existem guerras na nossa vida que você tem que agir. Claro, concordo. Mas tem guerras na nossa vida que a gente vence com o joelho no chão. Eu vou dizer um negócio para vocês. Toda aquela galera lá que entrou lá, que invadiu lá, se eles estivessem com os joelhos no chão, a guerra seria diferente. A guerra seria vencida. Mas olha o que aconteceu. Virou um escândalo, o evangelho foi difamado. Quem perdeu com toda essa bagunça no Brasil foi a igreja. Ah, porque se opôs, não. Se opôs, ok, é errado se opor, não. Se opôs de forma errada. De forma errada. A gente tem que entender que nós temos que obedecer. Tá certo que aquilo que eu disse, o governo, ele não é dono do homem. Mas melhor um governo desse do que um anarquismo, porque o anarquismo se rebela contra tudo. Ele se opõe contra todo tipo de governo. E querendo ou não, se o resultado final chegou lá como é que está, porque foi instituído por Deus. Porque a Bíblia diz assim lá em Provérbios, o homem lança a pedra no regaço, mas a resposta e o resultado final vem do Senhor. Para encerrar as minhas palavras. Glória a Deus. Pastor, estou passando aí, um abraço para a missionária. E a irmã Dirce, Eita, que Deus abençoe a irmã Dirce Lopes, minha querida esposa missionária Sandra de Abreu. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, isso é o correto. Vamos só concluir, só lendo aqui. Né, daí o diretor vai ter que perdoar. Que fala, hein, pastor? Que fala, hein? Há muitos que ficam com os olhos, ser amável. Muitos ficam com os olhos marejados quando ouvem falar sobre a pobre almas com os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. Que provavelmente nunca conheceram o Evangelho. Mas ao mesmo tempo não dão a menor atenção aos seus vizinhos, que possivelmente estão prestes a partir para a eternidade sem Cristo. O cristão deve ser amável, sobretudo com os de perto. Ele precisa aprender a relacionar de modo tolerante, gentil e lameável, optando sempre, glória a Deus, aleluia. E ele precisa aprender a relacionar de modo tolerante, por agir com misericórdia, assim sendo poderá demonstrar o amor de Deus aos incrédulos, mesmo sem palavra. Olha só.
né? Você amar o seu próprio mesmo sem palavras. Mostrar mansidão exige algo que o crente deve estar sempre mostrando a todos os homens, verdadeira mansidão. Essa qualidade é oposta da irritabilidade, da violência, da insolência e da arrogância. O termo faz alusão a uma pessoa paciente que demonstra tranquilidade mesmo estando sob forte pressão, pois entregou seus direitos a Deus. Até os indivíduos mais submersos lá na lama do pecado merece ser tratado com cortesia e humildade. Recordar do passado sem Cristo. Nenhum de nós deveria se esquecer de que antes da conversão éramos tão ruins, né, quanto os ímpios são agora. Tínhamos a mesma falha que agora testamentos neles. Não fomos salvos por nossos atos de bondade. Foi o favor imerecido de Deus que nos alcançou. Forte. E essa mesma graça é intensiva a mais vil pecador. Uma vez que não conhecemos o coração de ninguém e nem o que o amanhã nos reserva, precisamos olhar para todo pecador como um cristão em potencial. Amém, irmãos? Essa é a conclusão desse estudo nesta manhã. Seja bom, para concluir. Pastor, você falar que nós temos que orar pelas autoridades, né? E orar pelas autoridades. Não concordá-las. E nem assinar embaixo o que eles estão fazendo, mas orar pelas autoridades significa colocá-las sob o senhorio e o tribunal de Deus. O tribunal de Deus. Orar é a nossa obrigação. Pegar na mão de Deus. Né, irmãos? É a obrigação de cada um de nós. Orar a favor de todas as nossas autoridades. Paulo é inteligente. O Espírito Santo purinho no negócio. Purinho, não tem como. Como é que ele sabe? Se ele não pregasse esse princípio de educação e de submissão à autoridade, tanto espiritual, eclesiástica, como governamental, ia acontecer aquilo ali que aconteceu no dia 8. É verdade. Você vê, aquilo ali aconteceu porque você vê a natureza da igreja brasileira. O caminho que eles estão tomando. O caminho que estão tomando. A decisão, irmãos, é oração, não tem outra. Se empenhasse desta forma pelo reino mesmo, em prol de vidas, você pode ter certeza, todos os dias o inferno recuava 1 quilômetro. É verdade. É que a gente estava comentando ontem no culto de ação de graça sobre isso aí, obediência. Né, irmão? Nós temos que obedecer. Se o irmão não quer obedecer, é ele com Deus. Quem vai pagar é ele. Lógico. Né? Aí entra o que? A lei da semeadura. Que ele plantou, ele vai planta vento, colhe tempestade. Tempestade. Né? Então, irmãos, então faça a sua parte. Né? Aonde inclui ali, irmãos, que ali em Salmo 1, né? Às vezes, quantas vezes nós estamos incluídos por falta de vigilância nossa mesma? Eu falo de mim também, né? Porque ninguém é santo, né, irmão? Nós somos pecadores, nós devemos se corrigir. Então, o Senhor corrigiu nós nesta manhã. Não entrar no mesmo barco furado, descer a lenha, né, irmãos? Né? Forte. Nos governantes, né? Orar por eles, né? Qual exemplo? Orar por eles. Se Deus colocou lá, amém. Quem sou eu? O evangelho estava chegando na ilha de Creta. O evangelho. Não, já vou ensinar, já está 10 horas, né? Já. O evangelho estava chegando na ilha de Creta. Então já pensou em chegar com a impressão daquela no dia 8 de janeiro? Com guerras, divisões? Então isso ia piorar a situação. Ia piorar. Mas o princípio de autoridade, se você obedeça a um governo, eu estou obedecendo a Deus, porque foi constituído por Deus. Então, isso aí era para causar o quê? Causar uma boa aparência no Evangelho. Para que o Evangelho criasse credibilidade na vida dos crentes e atraísse novos convertidos através da obediência. Forte. Amém, irmão? Então nós vamos preparar para a oração. Glória. Que você venha ter um domingo abençoadíssimo por Deus. Né? E na semana que vem, no domingo que vem, nós estaremos falando sobre a mecânica da salvação, parte 1. Amém, vai ser forte, a mecânica da salvação. Já estaremos com novas revistas aqui. Estaremos Eclesiastes e o rei, sobre a vida do rei Davi. Sobre a vida do rei Davi. Nossa, esse vai ser forte, hein? Vai falar muito forte sobre a família, tenho certeza. Pode preparar, pode preparar o lombo aí para mim. A salmoura. Vai ser forte, irmão. A coisa vai ser tremenda, amém? Essa programação é exclusivamente aqui da Rádio Voz Amiga. Todos os domingos, das 8h30 às 10 horas da manhã, baixando o seu aplicativo aí, né? Acesse ali o Play Store,
está disponível somente para o Android, né? Você abaixa o aplicativo Rádio Voz Amiga. Se você não conseguir, abaixa o aplicativo Radiosnet e acessa lá Google, a Rádio Voz Amiga. E no Google aí também. No navegador, no site www.radiovozamiga.com.br. Amém? Então vamos preparar para a oração das 10. 10 horas em ponto. Horário Sul-Mato Grossense, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Horário oficial de Brasília, 11 horas e 4 segundos, nesta manhã de domingo. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, somos gratos, meu Pai, a Ti, por este tempo oportuno de estar aqui, meu Pai, nesta emissora 100% cristã, levando conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Eu sou grato a Ti pela vida, meu Pai, pela oportunidade, pelo convite. Sou grato a Ti, meu Pai, por esse trabalho que vem do alto, esse trabalho que vem de Deus, vem do Senhor. Então, meu Pai, eu Te agradeço. Eu agradeço por esse dia, eu sou grato a Ti. Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Que o Senhor venha abençoar todos os nossos ouvintes nesta manhã. Todos aqueles, meu Pai, que estão ouvindo a programação da Rádio Voz Amiga, através do aplicativo da Rádio Voz Amiga. Também através do Facebook e do Instagram do pastor Orcídio Abreu, que estarão ali assistindo depois. Abençoa todos, meu Pai, guarda, meu Pai, a todos, que este estudo venha edificar a vida deles, que venha trazer crescimento espiritual, que eles venham, meu Pai, aprender com a Tua palavra, porque quando nós aprendemos, é agradável a Ti, quando nós aprendemos e colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu, é agradável ao Senhor. Então abençoa todos, meu Pai, também o pastor Orcídio, que nos convidou para estar aqui. Eu sou convidado, mas eu Te agradeço porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor trabalha de uma forma misteriosa. Abençoa a vida dele, o ministério dele, abençoa a esposa dele, o lar, a casa dele, também a vida do cooperador irmão João Souza, que nos abriu essa oportunidade de estar aqui, porque a Escola Bíblica Dominical é uma programação exclusiva da Rádio Voz Amiga. Abençoa a família dele, o lar dele, que o Senhor, ó Deus, venha derramar bênçãos sem medida sobre este lar, sobre esta casa. E nós Te agradecemos, também oramos, meu Pai, por todas as autoridades, porque o estudo hoje aqui foi sobre o princípio de autoridade, tanto eclesiástica como governamental, secular. Então, meu Pai, nós apresentamos todas as autoridades espirituais e seculares, meu Deus. Nós apresentamos em Tuas mãos, porque é ordenança Tua, está escrito na Tua palavra que nós temos que orar por todas as autoridades, todas, em todas as áreas da vida. Nós apresentamos e colocamos em Tuas mãos, meu Pai, que o Senhor venha instruir essas autoridades, que o Senhor venha fazer com que elas governem com reta justiça, meu Pai, sem corrupção, sem desvio de conduta, sem promoção do mal, que venha governar, meu Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Nós cremos no poder da oração, porque o poder não está na oração, o poder está em quem ouve. E nós oramos a Ti, porque o Senhor é quem ouve. A nossa oração é dirigida somente a Ti, Pai, porque não existe outro Deus, não existe concorrência, não existe outro Senhor, não existe outro nome a qual possamos ser salvos debaixo do sol, a não ser o nome de Jesus. Não existe, o resto são ídolos. Como diz a Tua palavra, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, porque são ídolos. São coisas inúteis, criadas pelo homem. Mas nós só estamos aqui, meu Pai, falando com o Criador do céu e da terra, com Deus ressurreto, que está presente aqui neste lugar. Então é a Ti que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor proporcionou nesta manhã deste domingo. Aleluia. Te louvamos, Te agradecemos por esta programação, pelo diretor desta emissora, cooperador João Souza, sua família, a todos os programadores desta emissora. Meu Deus e meu Pai, abençoa esta pessoa que acompanhou desde o início esse estudo, Senhor, aqueles que irão acompanhar depois nas redes sociais, que venha ser impactado através desse estudo, através da oração da fé que está realizando neste momento. E eu creio, Pai, no sobrenatural,
Creio, Pai, no mover do Senhor, no agir, no trabalhar do Senhor na vida de cada um dos teus filhos. Vai quebrando todas as barreiras, todos os levantes, toda obra que estiver em oculto perante a visão humana. E nós te pedimos a bênção e a proteção, que o Senhor venha consagrar este copo com água, esta peça de roupa. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, vem receber a cura, a libertação. No momento que esta pessoa também tomar desta água, venha receber a cura e a libertação. Meu Deus e meu Pai, concede a vitória, concede a bênção, porque eu creio, Pai, no sobrenatural, creio, Pai, no mover, na manifestação do teu poder, da tua graça, Senhor. Abençoando, Senhor, meu Deus, esta tarde, o restante deste domingo, que os teus filhos estarão passando com a família, com os familiares, guardando, fortalecendo, e logo mais à noite eles estarão na tua casa para te adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te rogamos e pedimos a bênção e a proteção, Senhor, abençoando aqueles que necessitam de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, porque o Senhor é o Deus do já. Meu Deus e meu Pai, abençoando a minha esposa, a missionária Sandra de Abreu, a minha companheira que o Senhor colocou ao meu lado para me ajudar. Abençoa o teu servo, o cooperador irmão Éder Fernandes, a sua esposa, a cooperadora Camila. Abençoa na vida desse casal que sempre tem nos ajudado, nos auxiliado dentro da tua obra. Meu Deus, abençoando ele, os seus familiares, a cada ouvinte, a cada um dos teus filhos que acompanharam esta programação. Meu Deus e meu Pai, nós te rogamos e declaramos, meu Pai, a vitória, e abençoando aqueles que estão trabalhando agora, os caminhoneiros, abençoando, meu Pai, os mototáxis, os taxistas, o Uber, abençoando a cada um, Senhor, que estão trabalhando para ganhar o seu pão de cada dia, as nossas autoridades, ao presidente da República, o Senado Federal, a Câmara Federal, Municipal, Estadual, meu Deus, as Forças Armadas, abençoando todas as autoridades que foram constituídas pelo Senhor, e nós te louvamos, e nós te glorificamos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém, e nós dizemos amém. Que Deus continue abençoando a cada um dos amados irmãos, se Deus nos permitir. Amém? No próximo domingo estaremos aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e amanhã à noite, com a programação Desperta Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta, das 23 às 0 hora. Amém? Que Deus abençoe. Esteja hoje na casa do Senhor, não importa a qual ministério, mas vai louvar o Senhor, vai glorificar o Senhor. Que Deus abençoe meu querido amigo e pastor Romildo Oliveira, né? Que Deus abençoe a irmã Giselene Martins, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. O meu telefone é o 67992891106. 67992891106. Estamos aí para te atender com muito amor e com muito carinho. Um beijão para minha esposa. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Continuem orando por nós, que nós estamos orando por vocês. E hoje à noite estaremos ali às 18 horas no culto voltado à família e culto de missão ali no Templo Maior da Igreja Brasil para Cristo, aqui na Vila Popular, na região do Ibiriçu, na Avenida Rádio Maia, 1198, aqui na Vila Popular. Amém? Glória a Deus, um tempo maior. Cooperação aí, a nossa saudação aí do nosso querido cooperador, irmão Éder Fernandes. Que Deus abençoe vocês. Um abraço também para o pastor Romildo, que benção. Já esteve conosco. Já. Uma benção, um abraço. Espera na próxima aí, né? Vai na próxima, quando quiser vir, tá aberto aqui, tá aberto. É só comunicar. Aqui é bem-vindo, aqui a gente recepciona todos aqui de braços abertos, né, pastor? Irmão João com um cafezinho abençoado. O cooperador irmão João Souza que fez um cafezinho top, né? Esse tempo aí é maravilhoso, né? Um abraço também ao pastor Paulo, né? Que encontrei ele antes de ontem, estava conversando com ele. Um abraço para ele, pastor Armindo também. Um abraço, um beijo no coração, toda a família. E também um abraço para minha esposa e um beijo para ela, né? Senão o negócio fica complicado. Então, irmãos, Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado e que essa semana agora seja a melhor semana de todas na sua vida. Em nome de Jesus, domingo, se Deus permitir, né, pastor? Estaremos novamente aqui, agradeço o pastor também pelo convite, né? Estaremos falando sobre... O senhor falou qual é a lição mesmo? Deixa eu ver aqui, lição de número 11, né? A mecânica da salvação, parte 1.
Em nome de Jesus. Se Jesus não voltar antes, se ele voltar antes, Vai ter alguém aqui. estaremos na... Na glória. Não, estaremos na glória. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Também um abraço para minha mãe, todos os meus familiares. Em nome de Jesus, que você tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço. Precisando da gente, estamos aí à disposição. Amém. Para aconselhamento, oração. Pode mandar aí no meu WhatsApp. Seu telefone é o WhatsApp. Estamos aí para te atender com muito amor e com muito carinho. Amém. É 67 99289 1106. 67 99289 1106. Amém. Então não desligue seu celular. Essa emissora é 24 horas no ar, 100% evangélico, com ministrações, hinos de louvores de adoração, hinos espirituais, aonde o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração. E ouça esta mensagem maravilhosa que o cooperador João Souza já deixou na ponta da agulha para você ouvir neste momento. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus até domingo e amanhã à noite às 23 horas em nome de Jesus.